TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Se é grande, hein? Ó. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Mas é grande porque está de salto alto. Bom, nós hoje trouxemos uma imagem, não é? Porque hoje é o dia da criança, não é mesmo? Uma criança a sorrir. Porque nós vamos falar justamente do quê? Não da criança, exatamente, mas vamos falar da alegria de viver, né? E a criança tem essa espontaneidade, né? Alegria de viver. A criança é alegre, é espontânea, é sincera, né? E isso, nós que estamos aqui hoje, encarnados adultos, mas deve ter também os desencarnados adultos, com certeza, mas não posso dizer, porque não tenho a capacidade de ver o outro lado da vida, se aqui há crianças, não é? Mas a criança é assim, né? A gente, mesmo quando a criança pode não estar assim muito bem, assim, com qualquer coisinha, há um momento que a criança descontrai e sorri. E isso é muito bom. E é isso que nós precisamos. Nós estamos precisando de sentir essa alegria para tocar o barco para frente da nossa vida, não é? Porque nós temos aqui um propósito. Estamos aqui para progredir, para melhorar, para crescer, para aprender, e nós vamos fazer isso com alegria, não é? Por quê? Jesus falou-nos do Consolador prometido. Jesus disse: vinde a mim que eu vos aliviarei. Então, nós temos também que pensar que, com este sentimento, o nosso fardo vai se tornar mais leve, não é? Porque se nós já entendemos que somos espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, obviamente que já sabemos que trazemos aí algo mais que nós temos que melhorar. Mas vai ficar muito mais fácil, muito mais leve, se fizermos com alegria. Obrigada, Rosalinha. Se fizermos com esse sentimento de alegria. Isso é muito importante, porque a boa nova é alegria. E na minha pesquisa eu também encontrei uma coisa que eu não sabia. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, e ele diz, bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes. Então, felizes aqueles, né, que buscam Jesus. Felizes aqueles que desejam sentir e estar na presença de Jesus. Felizes aqueles que querem modificar a sua condição espiritual. Felizes aqueles que querem melhorar moralmente e que desejam progredir, não pela dor, não é? Mas pelo amor. E Maria Dolores, num pequenino soneto que eu encontrei, ela fala-nos o seguinte: escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não te des a revolta, nem percas a esperança. Embora tolerando luta permanente, seja ela qual for, segue o dever que se descobre à frente, sem maldizer a própria dor. Deus modifica o sofrimento aceito. Em grandeza, progresso, alegria e proveito. Olha que interessante que esse Espírito nos ensina. Não devemos maldizer a dor. Deus modifica o sofrimento quando aceitamos. Em quê? Em grandeza, em progresso, em alegria e proveito. E nós também encontramos
no diálogo que Jesus tinha, e esse livro é riquíssimo, é um livro maravilhoso, que são os encontros dos apóstolos com Jesus, depois do labor da pescaria, e naquelas conversas onde os apóstolos levavam as suas dúvidas e Jesus então esclarecia cada um deles. E num dos trechos que eu fui buscar, ele vai falar justamente sobre o valor da alegria. E Jesus, na sua conversa, diz então o seguinte para todos nós: digna de ser chamada deste nome, o valor da alegria, é desconhecido ainda pelos homens. O valor da alegria é desconhecido ainda pelos homens. Por que nós queremos ser carrancudos? Por que nós, muitas vezes, estamos a caminhar e não somos capazes de olhar para o alto? Andamos assim. Estamos sempre assim. E, ultimamente, as pessoas andam sempre assim por causa do quê? Por causa do telemóvel. As pessoas andam assim. E há tanta beleza na natureza, tanto para nós olharmos para o alto. Desde o início do dia como hoje, o céu azul, o sol nascendo e toda uma natureza exuberante que está transmitindo para nós o quê? A alegria do Pai, do Criador, de Jesus. E continua a dizer: é o melhor medicamento para todas as enfermidades. É a melhor companheira dos sofredores. É uma grande solução para todos os problemas, pois ela aciona recursos onde quer que seja para tudo que nos possa ser útil, até mesmo em dimensões espirituais que não percebemos. Então, nessa fala de Jesus, nós não podemos imaginar um mundo espiritual onde há disciplina, sim, senhor, onde há compromissos de estudo, de aprendizado e de trabalho, mas que lá eles estão todos carrancudos e que ninguém ri, que ninguém... Não, não é isso. Jesus está aqui a falar, né? E quando ele nos fala com relação a esta alegria, que é o medicamento da enfermidade. Então, nós, muitas vezes, em vez de ficarmos ali de cara fechada, de semblante pesado, devido a alguma situação que nós estamos a passar, nós temos que buscar algo que nos faça sentir alegria. Recordar momentos da nossa infância, coisas que fizemos, lembrar das nossas avós, que chamavam-nos a atenção ou brincava conosco. Isso ajuda-nos e muito. E, para falarmos bem desta alegria, e porque hoje o nosso propósito aqui é justamente fazer um exercício de riso. Ninguém melhor do que o nosso companheiro que escreveu esse livro, Richard Simonetti, Abaixo a Depressão. Escreveu 2 livros, Para Rir e Refletir e Para Rir com Chico Xavier. São 3 livros muito interessantes e, de fato, a gente lendo não tem como a gente não rir. Então, nós não devemos ficar só debruçados em cima daqueles livros, romances, ou então outros livros, por exemplo, que fala de outras mensagens. Não, vamos procurar uma literatura que nos faça rir, que nos contagie de alegria. E Richard Simonetti, então, escreveu para nós. Para quem não o conhece, e eu acho que é muito importante, estamos a falar de uma pessoa que, enquanto encarnado, foi diretor
do Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru, interior de São Paulo, e ele nasceu em 10/10/1935 e regressou à pátria espiritual em 3/11/2018. Então, creio eu, não é? Porque nós sabemos que o trabalho que nós fazemos aqui, nós iremos dar continuidade no plano espiritual. E, com certeza, Richard Simonetti já lá deve estar preparando mais coisas para depois, através de alguma psicografia, de algum médium sério, transmitir para nós mais literatura. Porque o progresso é contínuo, não é? Então, ninguém, partindo para o lado de lá, vai entrar de férias, muito pelo contrário. Vai continuar a trabalhar, não é? Porque trabalho também é progresso. E é esse o nosso objetivo, deste lado de cada vida e do outro lado da vida. Bom, o que nos diz o nosso companheiro Richard Simonetti? Diz o seguinte, que, nesse particular, a experiência tem ensinado que o bom humor e a reflexão, o rir aliado ao refletir, fortalecem o ânimo e iluminam caminhos, permitindo-nos evitar ou deixar seus escuros abismos marcados pelo desencanto de viver. Então, nós temos que valorizar a vida, nós temos que ter gosto pela vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos concedeu. Nós, para reencarnarmos, temos muita gente trabalhando em nosso favor. Ganhar o colo de uma mãe e de um pai também é muito precioso. Então, nós temos que valorizar tudo, valorizar a bênção da reencarnação, saber aproveitar esta encarnação, valorizar os nossos pais, a nossa família. É muitíssimo importante isso. E diz-nos também que não há depressão que resista ou se instale num coração risonho, plugado em cérebro disposto a justificar sua existência com o exercício da razão. Então, nós temos que sorrir mais. E continua o nosso amigo Richard Simonetti, também dizendo, trazendo aqui de Camões, em que Camões diz-nos que tristeza no coração é como traça no pano. Olha só, consome. Estar triste é quase sempre pensar em si mesmo, é ser egoísta demais, não é? Os que estão ocupados não têm tempo para as lágrimas. Olha que interessante esta frase. Os que estão ocupados não têm tempo para as lágrimas. Por isso que trabalhar é uma alegria. E a Michele falou-nos sobre a Feira do Livro. E, de fato, todo o trabalho desta casa, para nós, é uma alegria. É uma alegria porque, quando nós estamos trabalhando para Jesus, não é para Jesus, eu não diria para Jesus. Quando estamos trabalhando para nós, em favor do nosso próximo, nós sentimos uma alegria muito diferente de quando nós saímos para trabalhar, para ganhar o nosso pão de cada dia. É diferente. Nós sentimos, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando nós temos que acordar cedo para ir para o nosso trabalho, muitas das vezes o despertador toca e a gente, mais um dia de trabalho, tal. A gente já começa assim com esse pensamento. Mas quando nós nos propomos a trabalhar em favor do nosso próximo, na seara de Jesus, o nosso estar, o nosso sentir é completamente diferente. Completamente diferente. E nós temos essa possibilidade quando nós abraçamos a doutrina espírita
com vontade de estudar, com vontade de aprender para poder ingressar nas fileiras de trabalho com Jesus. Ser um servidor do Cristo. Não há patrão melhor nesse mundo. Não há remuneração melhor daquela que vem do Cristo. Então, quando nós estamos ocupados num bem maior, então não há tempo para lágrimas, não há tempo para tristeza. Muito pelo contrário, nós sentimos alegria, bem-estar. E isso enche-nos o nosso coração, alimenta o nosso espírito, a nossa alma. E nós vamos então agora contar alguns casos, trazer aqui algumas histórias que Richard Simonetti colocou neste livro, Abaixo a Depressão. Eu escolhi algumas, tem muitas. Aproveitem a Feira do Livro, meus amigos, porque agora é a hora da publicidade. Aproveitem a Feira do Livro, 20% de desconto. Vão passear na Feira do Livro, porque aquele parque é maravilhoso, está cheio de atrações, não é? E vão comprar o livro para vocês lerem e dar risada. Porque quando vocês estiverem lá no transporte público, em vez de estar com o telemóvel na mão, vocês estão com o livro e vocês estão a ler e estão a rir. Quem estiver sentado do lado de vocês não vão resistir, que eu garanto que não vão resistir, e vão esticar o olho. Mas o que é que ela está a ler ali que está a rir tanto? E aí a gente compartilha com a pessoa do lado, não é? E diz, olha, você pode encontrar esse livro lá em Algés, na editora Verdade e Luz. Já ouviu falar? Não? Então vai. Se ainda for no período da Feira do Livro, já diz, vai para a Feira do Livro, lá no G29, no G29, entendeu? Que é lá que eu comprei. E isso vai nos ajudar e muito. Por quê? O nosso compromisso com a doutrina, com Jesus, é a divulgação, não é? Esse é o nosso compromisso. Não temos que guardar só para nós, não temos que, né, esconder, ser egoístas e ficar com a informação só para nós, não é? Porque Jesus dizia, não coloqueis a luz debaixo do alqueire, em cima do candeeiro, que é para iluminar a todos. E o nosso Mestre Senhor Jesus espera isso de todos nós. Então vamos lá contar aqui alguns casos. Eu vou começar por um que eu tenho certeza que aqui ninguém nunca teve esse sintoma. Garanto que aqui nenhum que se encontra aqui teve esse sintoma. Eu tenho muito, mas estou aprendendo a deixar de ter. O preguiçoso. Ninguém aqui tem esse sintoma, tenho certeza. Porque muitas vezes a gente acorda de manhã e diz assim, estou com uma preguiça. Pronto. Era indolente por vocação, infeso a qualquer iniciativa. Vivia miseravelmente. Ainda que não faltassem oportunidades de melhorar sua condição, logo tratava de afastar-se da tentação. Muito bem. E continua. Para dar-lhe uma lição no empenho por acordá-lo, algumas pessoas decidiram simular seu enterro comunicando-lhe. Veja lá bem, para acordar a criatura. Porque nem quem desencarna está acordado, gente. Porque a pessoa passa do lado de lá e nem dá conta que já desencarnou. É por isso que existem as reuniões de intercâmbio, para ajudar a pessoa que foi para o lado de lá a tomar conhecimento que já não está mais na vida física, na vida da matéria. Mas os companheiros, né, antes que ele partisse para o lado de lá, então vamos pregar-lhe uma partida. E aí o fizeram. Já que você não se dispõe a mexer-se, melhor que vá para debaixo da terra. E o enfiaram num caixão e seguiram para o cemitério.
sem que nosso herói reagisse. Vê lá, ele dentro do caixão aceitou, né, essa partida e vamos que vamos. Imagina, não tem trabalho nenhum, vão me levar ainda. Sem que nosso herói reagisse, guardando a habitual indiferença. Durante o cortejo, um transeunte perguntou quem era o defunto. E aí, é um preguiçoso que não serve para viver. Não tem onde morar, nem o que comer. Compadecendo-se, o desconhecido ofereceu oportunidade de fazer a caridade, está vendo, gente? Se o problema é de comida, posso ajudar. Darei um saco de arroz para sustentá-lo. O falecido, que tudo ouvia, mais do que depressa levantou a tampa do caixão e disse: encasca ou limpo? Encasca. Então pode seguir com o enterro. Porque eu não vou ter. Ele não queria ter trabalho para nada. Nada. Agora, pensa numa criatura dessa desencarnada do outro lado da vida. Quer dizer, se encontrar o nosso benfeitor Batuíra, pobre coitado, ele já vai logo a partir de escutar: meu filho, é trabalho, trabalho e mais trabalho. Esta casa, quer queiram, quer não, é de trabalho. E quem não quer aproveitar a oportunidade do trabalho, olha, gente, vai ser complicado quando chegar do lado de lá. Muito complicado. E o nosso Richard Simonetti, então, como diz que nós temos que rir, mas também refletir, vamos lá ver o que ele vai nos ensinar acerca da preguiça. O que é que nós precisamos saber? E ele começa assim: pois é, amigo leitor, a indolência é realmente a morte em vida. O indivíduo perde a iniciativa e passa a vegetar, alheio à dinâmica da existência, sinônimo de movimento. Raros os que não se envolvem com a ociosidade em alguma fase da vida, exprimindo tendências bem típicas do estágio evolutivo em que se situa a humanidade. Ou seja, nós aqui vemos que o Richard Simonetti mostra-nos que nós poderíamos, a humanidade poderia estar mais à frente se de fato tivesse interesse no progresso, boa vontade, vontade de arregaçar as mangas e trabalhar. Porque, gente, desculpa, a gente dá a torto e a direito, com muita facilidade. Com muita facilidade. E são esses vícios que impedem que a gente avance mais depressa. Então, nós temos que perder esse vício. Por isso, nós que estamos aqui e que temos como mentor o nosso querido pai Batuíra, ele está sempre a dizer-nos, e nós repetimos aquilo que ele nos ensina para nós mesmos e para todos aqueles que estão conosco, que é trabalho, trabalho e mais trabalho. Esse é o lema. E é isso que nós precisamos. Mas um trabalho com boa vontade e com alegria. Nada de queixas, porque a pior coisa que tem, né? E nós trabalhamos aqui nessa casa, graças a Deus, é em equipa. Agora, a pior coisa que tem é encontrar um companheiro que já chega se queixando. Ai, meu Deus! Aí a gente já começa, né, exercitando a vibração. Vamos elevar a vibração da pessoa. Vamos mudar o tom da conversa. Vamos dar um jeito nisso, que é para que a tarefa fique muito melhor. E, além de tudo, gente, tem aí outra coisa mais importante: não dificultar o trabalho dos amigos espirituais, que estão a fazer tudo pelo nosso progresso, pelo nosso adiantamento. Então, nosso pai Batuíra, ele tira-nos da preguiça, e é disso que nós precisamos.
E continua o nosso Richard Simonetti. A própria encarnação, o vestir do escafandro de carne para o mergulho na matéria densa, é um dos recursos usados por Deus para despertar o defunto, gente. Olha o que ele fala para nós. Para despertar o defunto, submetidos a um corpo que deve ser sustentado e protegido sob a égide do instinto de conservação. Vemo-nos na contingência de dar duro para atender às suas necessidades. Isto é muito importante. Aproveitar, sim, a oportunidade para o despertamento das coisas espirituais, para aquilo que é importante para nós, que é o ser e não o ter. E continua a dizer, opa, está repetido o slide, peço desculpa. E continua, habilitamo-nos a superar a tendência ao dolce far niente, para assumirmos as responsabilidades de filhos de Deus, chamados a colaborar com o nosso Pai na obra da criação. Olha só quão importante. Gente, nós somos filhos de Deus. Jesus nos ensinou: o que eu faço, podeis fazer. Nós somos co-criadores. Então, por que nós queremos ficar na inércia? Por que nós queremos não fazer nada? O doce far niente. Por que isso? Por que a gente insiste em não querer trabalhar, em não querer avançar? Por que isso? E depois, quando adoecemos, corremos ao encontro de Jesus, precisamos dele, pedimos para nos curar, mas ele age sobre nós, ajuda-nos, porque o seu amor é incomensurável. Melhoramos, esquecemos que passamos por aquela prova, aquelas dificuldades, aquela dor. E depois, o que é que nós fazemos? Onde está a nossa predisposição de aprender a servir, a trabalhar? Onde está a nossa boa vontade? Nós precisamos pensar sobre isso. Porque depois, gente, não adianta a gente passar por lado de lá e ficar chorando. Jesus nos ensinou: a quem muito foi dado, muito será pedido. Sim, claro, ele está a nos dar. E nós temos que ser bons, ajudar, contribuir na obra da criação. E quando nós falamos aqui da Feira do Livro, que é um gosto, é uma alegria estar ali, porque nós temos a oportunidade, e aí é muito interessante, porque se nós abraçamos o estudo com seriedade, se nós realmente lemos, nós temos a oportunidade de estar ali, e a espiritualidade lê os nossos pensamentos, sabe o que nós já temos aqui, o que nós já adquirimos e que nós podemos passar para os nossos irmãos que vão lá à feira. E aí é uma palavra, é um livro que a gente indica, aquilo vem naturalmente, sabe? E a gente consegue levar para a pessoa aquilo que ela às vezes chega ali constrangida, às vezes a pessoa não está bem, mas a gente percebe que ela sai diferente. E eu hoje estive lá na Feira do Livro e observei uma situação muito interessante, duas situações interessantes. Uma, as crianças. As crianças é ótimo. Chegou ali, livrinho da Mônica. Eu quero, mãe. E a mãe pega o livro da Mônica e olha, vamos embora. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu, olha a oportunidade, né? Eu falei, a criança já traz algo dentro dela, vem já preparada para receber as informações. Mas o pai e a mãe não se prepararam.
Então, oportunidade. Olha que interessante. Você compra o livro, vai ler junto com o filho a história. Vão aprender juntos. Mas passou-se. E assim, uma outra pessoa que passou também, foi muito interessante isso. Foi muito interessante. O senhor com a esposa chegou ali à banca, ela não tinha percebido do que se tratava o nosso estante. Ela não tinha dado conta ainda. E ele ali, muito interessado. Quando ela se deu conta, ela agarrou nele e falou, vamos embora daqui. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu. Eu falei assim, não está preparada ainda. O marido estava, porque ele estava ali muito interessado, mas ela não. Mas, enfim, vamos agora, então, falar de outro caso também bastante engraçado aqui do livro, em que chama a história O Garçom. Olhem bem, atentem bem aqui a imagem que eu tirei mesmo do livro. Bom, nós estamos a ver aqui algumas pessoas à mesa e temos ali o fantasminha camarada, não é? Bom, então, a senhora estava inconformada com a morte de Manuel, seu marido, que durante décadas fora dedicado garçom num dos melhores restaurantes da cidade. Sim, senhora. Lembrem-se que eu disse que nós partimos para o lado de lá, desenvolvemos um trabalho aqui, uma tarefa aqui, vamos continuar a trabalhar do lado de lá, né? Será que no mundo espiritual tem restaurante? A gente vai trabalhar? Não sabemos, mas diz assim, desejosa de receber conforto, guardando a esperança de poder comunicar-se com ele, via mediúnica, passou a frequentar reuniões num centro espírita. Todos nós queremos isso. Queremos receber mensagens dos nossos entes queridos, lembramos deles com muito carinho, com muita saudade. Mas aprendemos que o Chico nos ensinou que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Mas se nós lembrarmos deles com muito amor e carinho, e principalmente quando nós aqui vamos escrever o nome no caderno, e ali, naquele momento, nós projetarmos o nosso pensamento com luz, com amor, para que aquela pessoa esteja bem, para que a espiritualidade a ampare, vai sentir, vai captar o nosso pensamento, vai captar o nosso sentimento. Não é preciso essa vontade que a gente tem, que alguém do outro lado, um familiar, venha transmitir alguma coisa para nós. Tudo é o pensamento, tudo é o sentimento. E aí, certo dia, vários médiuns reuniram-se com ela ao redor de uma mesa e, após orações, chamavam em coro, Manuel, Manuel, Manuel. Durante vários minutos repetiram a evocação e nada do morto se comunicar-se. Pois, claro, será que ele estava preparado para isso? Não sabemos. Alguém sugeriu, e se o chamássemos como os clientes do restaurante fazem? Olha só, que bela sugestão. Boa ideia, vamos tentar. E todos em coro, garçom, garçom, garçom. Uma voz ecoou na sala. Pois não, Manuel, exclamou emocionada a senhora. Não, eu sou o Juvenal. E o Manuel? Negativo, ele não atende a esta mesa. Pois é, vê que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos buscar, com aquilo que nós estamos chamando, não é? Ora aí, em vez de vir o Manuel, veio o Juvenal. E ainda disse, ele não atende essa mesa. Pois então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas vontades, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós vamos buscar na casa espírita. O que é mais importante? É nós entrarmos na casa espírita, buscar a companhia do Cristo,
buscar os ensinamentos de Jesus, se debruçar sobre o seu evangelho, se debruçar sobre os livros da codificação e tantas outras obras? Ou é a gente chegar e dizer, olha, eu preciso e quero receber uma mensagem, seja lá de quem for que partiu? A nossa infantilidade, a nossa falta de conhecimento dá nisso, não é? Tal e qual como escreveu o nosso Richard Simonetti. Por quê? Porque nós não sabemos em que condições está esse familiar. Isto não é assim tão simples como a gente imagina que é. Uma comunicação mediúnica não é assim, da maneira como nós muitas vezes imaginamos na nossa cabeça. O importante é nós aprendermos e, com este aprendizado, nós já conseguimos transmitir o nosso pensamento a esse ente querido e, mais do que isso, nós aprendemos isso aqui nesta casa, que, através do trabalho, quando nós estamos no trabalho, nós também estamos colaborando com aqueles que partiram. Porque a espiritualidade está atento e vê e vai ajudar. Né? Eu aprendi muito com o senhor Orlando, que dizia, quando nós estamos a fazer a sopa, nós estamos ajudando muito aqueles que estão do lado de lá. Não é? Então, vamos passar agora para outra história. Essa é muito engraçada. Adoro essa história. Nós estamos a caminho de, né? Então, o título da história é Toque, Toque, Toque. 3 velhinhas tomavam chá da tarde. Não vou pôr a Rosarinho na condição de velhinha. Eu, a Astrid... A Astrid não, porque... Não. Eu e mais outros companheiros aqui da casa. Então, lá sentada, as 3, a tomar chá. Porque aqui na casa nós também tomamos chá. Quantas vezes nós nos sentávamos com o senhor Orlando para tomar chá ali na cozinha? Hã? Todas as tardes, né? Ei, que saudade, né, Astrid? Pois é isso. Só que o toque-toque não era bem assim. Preocupada, ponderava uma delas. Minhas queridas, creio que estou ficando esclerosada. Ai, Astrid, eu não estou esclerosada. Onde me vi com a vassoura na mão e não me lembrava se varrer a casa ou não. Ai, meu Deus. Pois é, são estas coisas da idade. Isso não é nada, minha filha, comentou a segunda. No outro dia, de camisola, ao lado da cama, eu não sabia se tinha acabado de acordar ou se me preparava para dormir. Gente, mas as coisas, não é? Podem acontecer, acontece com qualquer um, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Vira a outra, né? E diz assim, isso não é nada, minha filha. Opa, tá vendo? É o problema da esclerose. É aí que você vê que a coisa já está vindo. Tá vendo? Não, olha bem, isso já é um alerta. O amigo espiritual diz, olha, tá vendo? Toma atenção. Cruzes, espantou-se a terceira. Deus me livre de ficar assim. E deu 3 pancadas na mesa com o nó dos dedos. Toque, toque, toque. Enfatizando. Cruzes, espantou. Opa! Não! E aí, deu 3 pancadas na mesa com o nó do dedo. Isola, enfatizando. Logo emendou. É que faltou o isola, Rosarinho. Espere um pouco, já volto. Tem gente batendo na porta. Adoro isso. Adoro. Acho fantástico. Porque se a gente ficar assim, olha lá, vamos rir. Vamos estar tomando chá e vamos rir uma das outras. Não é? E não é bom? Mas vale envelhecer rindo do que envelhecer carrancudo. Né? E dando trabalho para as pessoas.
dizer assim, não aguento mais, aquela senhora está muito chata, não é? Pois é, e nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, está vendo? Mas cuidando uns dos outros, fazendo o quê? Trabalhando. Isto sim, trabalhando, aprendendo a suportarmos uns aos outros, aprendendo a amar uns aos outros, aprendendo a aceitar uns aos outros, porque estamos todos no mesmo barco e não somos melhores que ninguém. Somos todos irmãos iguais, com defeitos, com situações a serem melhoradas. E é juntos que nós vamos conseguir isso. Então, olha que maravilha. E vamos à reflexão do nosso Richard Simonetti para essa história. Ele diz assim: parece que velhice é sinônimo de memória fraca, raciocínio lento, confusão mental. Sabemos que a evocação do passado e o registro do presente dependem das conexões entre os neurônios, as chamadas sinapses. Há uma perda de ambos com o passar do tempo. Nós temos aqui um senhor doutor, né, doutor André? O cérebro também envelhece, mas e o espírito? O espírito envelhece? Tem gente que diz, o meu espírito é velho. Tem espírito velho? Pode ser, pode ser, mas vamos ver o que Richard Simonetti vai responder para nós. Não reside no ser pensante, imortal, a sede da memória? Coloca para nós essa pergunta. Outra pergunta. Não está o espírito isento de degeneração celular? Obviamente, sim. Muito bem. Ocorre que, enquanto encarnados, dependemos do corpo para as inserções mnemônicas na dimensão física, tanto quanto o pianista depende do piano ou o orador depende das cordas vocais. Uma das razões pelas quais não temos consciência das vidas anteriores é a ausência de registros relacionados com elas em nosso cérebro. Abro aspas aqui para dizer que, quando ele está a falar para nós da consciência das vidas anteriores, há muita gente que fica preocupada em querer saber o que é que foi lá atrás. Para quê? Isso é pura perda de tempo. A gente tem que pensar no que nós somos hoje e o que nós podemos fazer hoje para sermos melhores amanhã. E continua o nosso amigo. Pelo mesmo motivo, temos dificuldade para lembrar as experiências extracorpóreas. Durante as horas de sono, na emancipação da alma, como define Allan Kardec, natural, portanto, que tudo o que afeta a massa cinzenta perturbe a memória. Acidentes, confusões cerebrais, distúrbios circulatórios, doenças degenerativas e envelhecimento. Ok. Sabe-se hoje que é possível prolongar o vício, cultivando existência saudável. O que é que temos que fazer? Ginástica, alimentação adequada, disciplina de trabalho e repouso, ausência de vícios. Da mesma forma, podemos conservar, até a idade proveta, a acuidade mental, desde que nos disponhamos a elementar cuidado, exercitar os miolos. Como é que nós exercitamos os miolos aqui na casa? Estudando, lendo. Isso é um exercício muito bom para os nossos miolos. Todo labor intelectual que implica em movimentação dos neurônios é salutar, afirma Richard Simonetti. Nesse aspecto, os pesquisadores têm valorizado a leitura. A concentração exigida quando lemos é um exercício prodigioso para o cérebro. Tanto mais vigoroso, quanto maior o grau de concentração
e o empenho por digerir o que lemos. Leitura edificante. Faz bem ao cérebro do corpo, faz bem ao espírito. A experiência demonstra as pessoas que cultivam o hábito de ler chegam mais longe com lucidez. Preservam a memória, não obstante a avançar dos anos. Por isso, nós espíritas que aqui estamos, se a gente continuar lendo, gente, tudo que nós temos nessa livraria, nós vamos chegar aos 200 anos, com certeza. Sem movimentar os neurônios, a velhice perde-se em sombras. É preciso conservar a vivacidade. O ideal de aprender, de desdobrar experiências, considerando que sempre é possível ampliar os horizontes e fazer novas aquisições. Porque nós vamos ler aqui e, quando passar para o lado de lá, vamos continuar estudando e lendo. E alguém poderia contestar, afirmando que seria pura perda de tempo na idade proveta, em contagem regressiva, para vestirmos o pijama de madeira e nos transferirmos para a cidade dos pés juntos. Ou o condomínio dos caladinhos. Mentira! Porque morto nenhum se cala. Eu estou para ver morto calado, mas não se cala mesmo. Ocorre que lá ficarão apenas... aí é que eles querem falar mesmo. Imagina ficar calado. Ocorre que lá ficarão apenas nossos despojos carnais, espíritos imortais, habitaremos outros planos do infinito. Portanto, nenhum aprendizado será ocioso. Tudo vale. E aí ele traz-nos aqui um exemplo. Um velhinho de 80 anos propôs-se a tocar piano. O professor alertou. Estudo longo e cansativo. Pela ordem natural, o senhor não usufruirá desse aprendizado. E ele, animado, disse o quê? De forma alguma. Se não der para tocar aqui, serei pianista no além. Muito bem, é isso mesmo. E nós trouxemos a imagem, e ele vai, como diz, se realmente é isso que ele deseja, ele vai conseguir fazer, não é? A força de vontade. E então, diz-nos o nosso Richard Simonetti, o seguinte, certíssimo, é assim que crescemos espiritualmente e mantemos lubrificadas as engrenagens da mente, para que nunca nos falte essa inspiração, que valoriza e torna feliz a existência, promovendo nossa evolução. Praza aos céus, seja essa a marca de nossos dias. Toque, toque, toque. Não é ficar esperando toque, toque, toque dos espíritos. Não. Que é para dizer, e agora eu já sou médio audiente. De maneira alguma. Você entendeu? E diz. Agora essa aqui é muito boa. É para encerrar, Michele. Segura aí. Então, o delegado criticava veemente o mendigo. Vou acelerar, hein, gente? Você é um mau caráter. A senhora registrou boletim de ocorrência reclamando de sua atitude. Se foi tão atenciosa, se piedosamente deu-lhe um pão, por que jogou a pedra na janela da sua casa, quebrando a vidraça? Se foi tão atenciosa, se piedosamente deu-lhe o pão, por quê? Jogou, estou repetindo, porque tem aqui o desenho, gente. E aí, diz o mendigo, ficou indignado. O doutor está enganado, diz ele. Não foi pedra, atirei foi o pão empedrado que a sovina me deu. Gente, isso é gente fazer a caridade, o que não serve para mim eu vou dar para o outro. Por amor de Deus, isso não se faz. Nós temos que dar daquilo, faça ao próximo aquilo que você quer seja feito para você. Então, você queria comer pão duro? Se fosse uma pobre coitada velhinha, que a placa ia doer na boca dela, a placa ia ficar lá colada no pão, de jeito nenhum. Pronto, agora para encerrar, porque senão a Michele vai puxar minhas orelhas, que o tempo avança.
Bem poderíamos discorrer sobre a ingratidão, ou pior, o responder com o mal ao bem que nos fazem. Creio, entretanto, leitor amigo, que seria mais oportuno destacar, neste episódio, constrangedora questão, o atendimento ao pedinte. Em princípio, as pessoas tendem a encará-lo como um mero importuno, que vem perturbar sua tranquilidade ou interromper seus afazeres. O impulso inicial costumeiro é informar taxativo, sufocando a consciência e amputando o vernáculo. Tem nada não. É bem brasileiro isso. Tem nada não. Os mais generosos apressam-se em estender-lhe alguns centavos, interrompendo o relato de suas carências e despachá-lo de pronto. Quando se dispõe a perder tempo, vão um pouco além, oferecendo mimos, como surrados trapos, restos de refeição, pão amanhecido. Isso é fazer a caridade? Nem de perto e nem de longe. Sendo o infeliz atendido por um ateu, até se admite semelhante comportamento. Afinal, descartada a existência de Deus e a sobrevivência da alma, tudo é permitido, especialmente tratando-se de descumprir singelos deveres de solidariedade. Lamentável que, com raras exceções, esse comportamento é adotado por aprendizes do Evangelho que deveriam, por elementar norma de comportamento, levar em consideração a recomendação de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Vou encerrar, tinha mais coisa, mas vamos passar à frente. E desejo a todos muita paz, com muita alegria, com Jesus nos nossos corações. E vamos seguir em frente, aprendendo a amar e a sorrir. Porque sorrir faz bem à saúde. Muito obrigado por me ouvirem e vamos aproveitar a Feira do Livro. Então, boa tarde a todos de novo. A Nádia hoje fez-nos, ou melhor, a Nádia trouxe-nos textos de Simonetti que a brincar, vão-nos falando de coisas muito sérias. Ela vem-nos falar de algumas receitas que o Simonetti nos dá, mas que Jesus também nos dá, para que aprendamos a viver melhor. Vamos levar algumas dessas receitas, todas nós não conseguimos, são muitas. Mas vamos levar algumas, por poucas que sejam, e vamos começando a colocá-las na nossa vida, para que a nossa reencarnação já hoje possa ser mais feliz e para que, ao prepararmos a próxima, porque todos nós já estamos a preparar a próxima, ela possa ser bem mais luminosa e bem mais próxima daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Como sempre, pedimos a todos que se coloquem à vontade nas cadeiras, mas que, acima de tudo, através do pensamento e da vontade, elevem o vosso coração, doando o que ele tem de melhor, indo ao encontro do Mestre amado, para dizer-lhe nesta hora: Mestre e Senhor Jesus, Divino Governador deste planeta, Médico das nossas almas e Pastor dos nossos corações, estamos nesta hora cheios de alegria e profundamente gratos pela oportunidade de virmos ao vosso encontro, de aprendermos, Mestre, mais um pouco da vossa sublime doutrina,
através das lições daqueles que também caminharam pelo planeta e que nos deixaram mensagens para que não esqueçamos e que aprendamos o caminho para a casa do Pai. Pedimos por todos nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, para que estas mensagens de luz e de paz fiquem aconchegadas nos nossos corações, mas acima de tudo, Senhor, sejamos capazes de as colocar em prática nas nossas vidas do dia a dia. E rogamos, Mestre, para que pouco a pouco sejamos capazes de fazer a nossa reforma íntima, para podermos sair desta encarnação melhor do que a ela chegamos. Pedimos por esta casa, mas pedimos igualmente pelo mundo lá fora e por todos os nossos irmãos que, irmanados a todos nós e unidos num só ideal, Senhor, possamos um dia alcançar a casa do Pai. Possamos, Senhor, encontrar-nos um dia, passados milénios, sabemos, com aquele que é o nosso governador e aquele que é o nosso mestre. Senhor amado, ajudai-nos a seguir-vos, ultrapassando as nossas dificuldades, mas encontrando nesta encarnação a oportunidade e aprendendo, Senhor, pouco a pouco, a alegria de viver. Que vós nos possais abençoar, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.